saúde os irmãos, com a gloriosa paz do Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Os irmãos da Rádio Ouvinte Manancial 97.3, do programa NIPO Brasileiro. Eu queria contar um pouco da minha vida, antes de conhecer a palavra do Senhor Jesus, que me libertou dos vícios, das drogas e do mundo que vivemos. Eu vivia num mundo totalmente diferente do que vivo hoje. Hoje, Jesus tem abençoado tremendamente a minha vida. Tem me dado prosperidade, paz na minha casa, na minha família. E, graças a Deus, estou liberto das drogas. E só consegui isso através de encontrando Jesus na minha vida. Pois a palavra do Senhor Jesus diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. O inimigo trabalhou tremendamente na minha vida por vários anos, cerca de quase 20 anos, principalmente através das drogas. É o que ele mais usa, né? As drogas no mundo de hoje. Conheci a droga começando com álcool, cerveja, passei para maconha, cocaína, crack, e graças a Deus não caí em drogas mais fortes, mas mais fortes que o próprio crack, acho que está difícil. E através da droga eu acabei com a minha vida, praticamente a vida da minha família. Eu já não trabalhava mais, virei praticamente um mendigo. Dormia com carroceiros, catadores de papelão, passava fome, dormia muito na rua, dormia em convés de navio, que eu sou estivador, né? E muito frio, convés de navio muito duro, né? Aquele aço, né? Aquele ferro duro, a ponto de deitar no chão e sentir dores no próprio corpo, porque eu estava muito magro já por causa das drogas, sem comer, né? E cansado mesmo, né, dessa vida. Não conhecia a palavra de Deus, não tinha, quase a gente não encontra, né, pelo menos na faixa do cais, alguém levando a palavra de Deus, sabe? Tem uns irmãos, né, mas dificilmente eles vêm trazer uma palavra, né? Como o irmão Benito disse aqui, a gente precisa pregar o evangelho, seja onde for, né? E é muito difícil, né? Mas teve dois irmãos que eu me lembro, né, até hoje, que me tocaram o coração, pelo menos falaram de Jesus para mim, né? Tocaram no nome de Jesus, não pregaram em si o evangelho, mas disseram para mim, Jesus te ama, né? Eles são estivadores, o irmão Amauri, que pertence à MEC, né? Missão Evangélica Estivadora de Cristo, pertence à diretoria, e o irmão Sidney também, que pertence à turma 4, né? Inclusive é da minha turma, na estiva. Eu agradeço a eles, né? E me deram, pelo menos citaram no nome de Jesus, né? Já é uma grande coisa, porque quando, a uma certa altura que eu estava cansado dessa vida já de sofrimento, né? Praticamente na mendingagem, passando fome, mendingagem porque o inimigo me levava todo o dinheiro, tudo que eu tinha ele me levava. Não que eu não quisesse mudar de vida, né? Mas assim, no momento que a gente põe a mão num dinheiro, né? O estivador, ele não é mensalista, ele é diarista, né? Ele é avulso, né? Os irmãos estivadores sabem disso. Ele trabalha hoje, daqui 2 dias está recebendo. Hoje eu podia estar com R$500 no bolso, R$1.000, seja lá quanto dia que for. Enquanto aí você põe a mão no dinheiro, o inimigo entrava. Não que eu quisesse, várias vezes eu comigo mesmo, não vou usar mais drogas, não quero mais. Mas quando eu punha a mão em R$500, 2 dias sem comer nada, eu muito mal tomava um cafezinho. Para falar a verdade, eu já corria para as drogas. Parece que era tomado pelo inimigo mesmo. Infelizmente era assim. E enquanto não acabasse, não parava. Era prostituição, como a irmã mesmo disse, na faixa do cais, as meretrizes, né? Toda aquela vida depravada, né? E que o inimigo cega você, né? Para você, na hora você tá bem, porque você tá usando droga, você não tem fome, você aguenta 2, 3, 4 dias acordado, né? A droga te sustenta, né? O inimigo te sustenta, né? E o dinheiro na minha mão não rendia, passava fome, depois de 3, 4 dias usando drogas, depois passava mais 2, 3 sem comer. Era uma vida que às vezes eu não conseguia nem, cheguei a um ponto de não conseguir nem a caminhar quase, de tanta fome. Eu ia muito nesses pratos de sopa chamados, né, que tem aí, né, tomar um prato de sopa junto com os mendigos, carroceiros. Deus abençoe eles, que Deus possa libertá-los, porque eles não têm culpa também. O inimigo tomou conta, né, são as potestades, né, os demônios que tomam conta deles, além do vício da carne, né, sem esquecer o vício da carne, né, mas a nossa luta não é contra a carne, é contra hostes malignas, né, os principados, né, aleluia, que Deus abençoe. Muitos ainda hoje, né, eu estou liberto, graças a Deus, eu passo por eles, eu paro, converso com eles, tenho eles como amigos até, né.
não convivo mais com eles, né, nesse mundo deles. Eu vivo no mundo, mas não vivo para o mundo mais. Mas não dou desprezo para eles, né? Muitos passam por mim e olham, você parou ali conversando com aquele mendigo e tal. Então, eu dou uma palavra de Deus para eles, dou um panfleto, né? Porque hoje eles veem a glória de Deus na minha vida, né? E ficam olhando, mas eles podem ter a mesma glória. Eles podem ter a mesma glória. Eu sempre digo para eles, precisam de força, né? E que Deus abençoe eles, né? O que eu peço que fazer é abençoá-los e orar por eles, né? Porque eles não têm força, né? Para se libertar. Como eu não tinha força para me libertar. Mesmo que eu entrasse numa igreja, o inimigo, eu fosse 1 dia, 2 dias na igreja, amém. Mas o inimigo ia me tirar. É muito forte. A pessoa que é dependente químico, crônico, quando chega numa certa fase, não tem força mais para sair das drogas, né? É muito difícil mesmo, é muito difícil. Tá aí a importância de uma casa de recuperação, que eu acabei me encaminhando para uma casa de recuperação, porque apesar de não terem pregado evangelho por mim, né? Ao menos esses 2 irmãos que eu me lembro, né? Se teve mais alguém, me perdoe, Deus abençoe, eu agradeço. Falaram de Jesus, simplesmente somente o nome de Jesus. Olha, Jesus te ama, né? Mas a certa altura do meu cansaço, né? Da minha fraqueza, né? Eu me lembrei deles. Eu olhava, só de eu olhar para os irmãos, eu lembrava de Jesus, porque ele tocou no nome de Jesus para mim. E naquela altura, o Espírito Santo já estava tocando no meu coração, já estava me incomodando. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo que me libertou, que me encaminhou para Jesus. O Espírito Santo me levou até Jesus, né? E eu me encaminhei para uma casa de recuperação. E graças a Deus já conhecia a palavra de Deus, né? Lá em João 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Realmente, Jesus liberta, Jesus salva. Jesus é tudo para mim hoje em dia, né? E tá aí a importância da casa de recuperação, né? Que muitas vezes a pessoa tá fraca, não consegue, não tem como. Se você pegar um carroceiro na rua, você vai levar ele para a igreja, ele sai de lá chorando, ele pode até sair abençoado, mas ele não vai ter força, o inimigo não vai deixar mais ele ir pela vida dele, o meio que ele não tem mais família, como eu não tinha família mais. Daqui a pouco eu volto a falar da casa de recuperação, a importância dela. Eu abandonei minha família, né, sem querer. Por várias vezes eu agradeço minha mãe, meu pai, que não me abandonaram, graças a Deus, sofreram muito comigo, né, culpa minha. Muitas vezes eu estava na rua me drogando e com 500, 700 reais no bolso, sei lá a quantia, né? Sempre tinha dinheiro, porque graças a Deus, né, Deus me abençoava monetariamente, porque eu tinha que olhar para os meus pais, né? Eu tinha que ajudar em casa, né, financeiramente. Então Deus permitia que para não faltasse nada em casa, mas chegou a um ponto que eu praticamente ficava na rua me drogando e esquecia da minha casa, né? Uma vez minha mãe ficou, acho que uns 2 dias sem nada em casa para comer, nada, e eu num hotel com uma prostituta, né? E saí, uma certa vez eu deixei até o cartão do banco com ela, falei, olha mãe, tem 500 reais no banco, a senhora vai lá e pega, né? Mas o que o inimigo fez? Acabou os meus 500, eu fui e cancelei meu cartão por telefone, fui no banco e peguei os outros 500, né? E ela, quando foi no banco, não tinha dinheiro para nada. E a minha mãe passando necessidade em casa, né? Isso é só uma das coisas que a minha família passou. E chegou a um ponto que eu perdi tudo. Perdi minha casa, meus pais moravam comigo, meus pais foram obrigados a se mudar para o interior, para a casa da família, porque era praticamente eu que sustentava a casa, né? E... Só que antes da minha família mudar para o interior, a gente se mudou lá para Cota 200, lá na Serra, né? Não tinha aquele povo lá, né? Lá é um lugar até assim, de certa maneira, até que perigoso, né? Tem muitos irmãos em Cristo lá, né? Famílias boas, né? Mas misturado, né? Como todo lugar, né? Tem gente boa e tem gente ruim, mas não é um lugar muito bem visto, né? Eu fui morar por força de todo esse acontecimento, eu e minha família fomos morar num barraco, né, de madeira, né, de madeirite, né, infelizmente, né, e por causa das drogas aí o inimigo começou a me usar tremendamente, na chamada noia ou fissura, né, que a gente, quando não tem mais nada para usar, não tem dinheiro para comprar as drogas, você começa a vender o que tem, né. E eu chegava a ponto de tirar alimento da geladeira, né? Às vezes uma carne seca, que assim, um papelote de droga são 5, 10 reais, né? Então se você levasse assim 3 quilos de carne seca, você fazia uma barganha, né?
como aquele povo lá, tem muito povo do norte, eles gostam de carne seca, então eu usava de todos os meios, né? E certa vez eu comecei a entrar em depressão, falta da droga, né? A chamada noia, eu queria a droga. Olhei pro barraco da minha casa, comecei a desmontar as paredes dos madeiritos, porque os madeiritos, né, custavam R$5, né? E desmontava uma parede hoje, uma parede amanhã, e minha mãe chegava em casa, cadê a parede da minha casa? Hoje eu dou risada, mas é estranho, né, irmão? E foi desmontando, eu desmontava, meu pai colocava outra e por aí ia, né? E comecei a vender as coisas, às vezes roupa dela, né? Eu peguei até uma cômoda uma vez, inclusive esse barraco ficava no meio da pista da Anchieta, né? A gente tem a de subida e a descida, a gente ficava bem no meio, né? Entre as duas pistas, né? Tipo assim um canteiro, mas é um canteiro grande, né? E várias vezes eu tirava as coisas da minha casa. Uma vez eu desci com uma cômoda em cima da minha cabeça, os carros descendo o Anchieta, eu atravessando a pista e descendo o barranco da serra para levar para o traficante. Até aí vendi tudo, vendi televisão. Minha mãe falou, qualquer dia você vai me levar essa televisão. Eu falava, não, mãe, televisão não, que isso? Eu mesmo dentro de mim eu duvidava disso, mas quando o inimigo toma a droga, tomando conta, o que o inimigo colocou na minha cabeça? Não, eu vou vender, vou trabalhar e põe outra nova de volta, porque eu tinha condições de colocar uma nova de volta. Tenho um bom emprego, sou estivador. A estiva, graças a Deus, principalmente naquela época, 3 anos atrás, estava um bom salário, né? Agora cortaram um pouco nosso salário, né? Mas dava condições de comprar, mas comprava nada, trabalhava de novo e ia para as drogas de novo. E nessa situação, vendendo tudo dentro de casa, até as paredes de casa, não deu mais para segurar. E aí foi aí que meus pais se mudaram para o interior, para casa da família, né? E fiquei aqui, fizeram tudo que puderam por mim, mas não deu mais jeito, né? E continuei no mundo da droga. E nesse meio da droga lá, um certo dia fomos usar droga no barraco do companheiro, um outro viciado também, Deus abençoe ele, né? Nunca mais eu vi, mas espero que ele esteja liberto. E fomos surpreendidos pela família do outro rapaz que estava comigo, né? Que não gostava que ele usava droga e queriam matar a gente, né? Fui linchado, né? Eles bateram na porta, queriam entrar, a gente não deixava entrar, e foi aquela confusão, e tiro na porta, a bala passou perto da minha cabeça, né? Furou a porta. Eu consegui pular pela janela, né? Parecia até filme de Hollywood, porque eu dei um pulo, dei uma pirueta incrível. Eu não sei como é que consegui. Eu consegui fugir, mas eu tropecei no meio do mato escuro, e aí eles conseguiram me pegar e começaram a me linchar, né? Três pessoas me chutando, né? E me bateram, depois me mandaram embora, né? Eu, fraco, saí cambaleando, né? Bati na porta de uma pessoa, né? E me atenderam, mas quando abriu a porta eu já caí dentro da sala deles, porque estava fraco já, né? Vomitando sangue, né? De tanto apanhar, levar chute, né? Fui linchado mesmo. E me socorreram, fui levado ao hospital, né? No outro dia, fiquei 24 horas de observação, todo machucado, mas não passou disso, graças a Deus deu tudo certo. E fora isso, uma outra situação também, eu tomei um tiro da temida calibre 12, né? Aquela arma, aquela espingarda que joga chumbo, né? Um tiro dessa arma aí, você pode pegar 3, 4 pessoas de uma vez só, né? Quem conhece que diga. E eu tinha chegado no meu trabalho, dormi, acordei 3 horas da tarde e eu era vizinho da boca do traficante, né? E veio um outro grupo tentar assaltar a boca do traficante. E eu tinha acordado, aquela hora umas 3 horas da tarde, acordei. E quando eu acordei, saí para fora do meu barraco. Quando eu olho assim, eu tinha os pessoal agachado atrás de uma moita, né? Me chamaram e perguntaram para mim se o traficante estava lá, se ele estava armado, se eles não estavam. E fiquei cerca de 40 minutos de refém deles, né? E andando pelo meio do mato, eles querendo chegar até a casa do traficante, que eles queriam assaltar a boca do traficante, né? Mas antes de chegar na boca do traficante, tinha um deles lá que já queria me matar por conta já. Não, vou matar. Ele falou, ele chegou a mandar eu deitar para me matar. Eu não sabia se eu deitava, ou ficava em pé, obedecia a ele ou não. Eu sei que eu ajoelhei, né? Aí eu olhei pro lado, vi um outro, acho que era o líder da quadrilha lá, né? Dizia para ele, dava um sinal para ele assim, dizendo que não, depois a gente mata, né? Eles queriam me usar para chegar até a casa do traficante. Graças a Deus, ele já estava pressentindo alguma coisa. Foi quando ele chegou e ele deu de testa eram 4 pessoas, contra ele sozinho. Mas como essa arma é uma arma muito perigosa, calibre 12, ele apontou na minha direção, né? E assim, ele me contou depois que a princípio ele não me conheceu por causa do meu boné, que eu estava usando o bonézinho que ele conhecia, aí que ele percebeu que era eu, mas ele não podia evitar de deixar de atirar, porque ou ele atirava ou morria eu e ele. Ele acabou atirando, ele fez de tudo para não me acertar, né? Infelizmente ele não conseguiu me acertar, acertou na minha perna, na minha mão,
Eu na hora recebi o tiro, dei um grito e saí correndo. Depois que a gente leva um tiro, não quero nem saber, mas saí correndo mesmo. Só que os bandidos correram para cima e eu corri para baixo, né? Até receber socorro, né? E depois não vi mais nada. Fui para o hospital, né? Fui medicado. Mas naquele momento do tiro só tive uma pessoa para me clamar: Jesus. Eu falei: oh meu Deus, me ajuda, né? Porque na hora do desespero, né, doença, seja o que for, é sempre Deus. A gente nunca lembra de Deus, mas nessas horas ruins é Deus. Apesar de não conhecer Jesus, a palavra de Deus, mas eu sabia que existia um Deus, né? Foi só a Ele que eu clamei, e eu creio que foi o livramento dele. Ele me deu o livramento, porque escapar de uma calibre 12 não é fácil. Deus desviou muito daquele chumbo, pegou um pouco em mim, mas a maioria eu sei que ele desviou, foi de Deus. Porque eu tenho meu tio e minha tia disse, meu tio Tadeu, elas são missionários, eles estavam, né, numa obra missionária lá na Suíça, né? E Deus mostrava para ela, depois ela me contou que ela via meu corpo cheio de feridas, né? E já era, né, esse tiro que eu vim a receber, né? E graças a Deus não morri, Deus me deu o livramento. Saí do hospital depois de 10 dias internados. O médico falou que eu tinha que forçar para me andar por causa da minha perna, que se eu não forçasse eu não ia andar mais, né? E a perna doía muito. Saí do hospital, voltei para a Serra de novo, né? Nesse momento, nessas alturas, já não estava mais com meus pais, né? Conclusão, saí, mas eu tinha uma quantia no banco que eu tinha trabalhado de dinheiro. E em vez de ir para casa, assim que eu pisei que eu desci do ônibus, né? Em vez de ir para casa, não, fui para casa do traficante. Aí comecei a me drogar de novo. Um inimigo é sujo. Depois de 10 dias internado, né? Parece que a gente é tomado por Satanás, né? Os espíritos ruins que tomam conta da gente, né? E ainda já com as feridas, né? Do ferimento. Conclusão. Aí continuamos usando droga, acabou o dinheiro da droga. Sobraram R$5. O que eu fiz? Eu desci lá no meio da serra, a pé. Fui até o centro de Cubatão, a pé. Voltei, subi a serra a pé. No meio da subida, minha perna me dá umas fisgadas assim, né? Ferido, né? Mas para comprar R$5 de droga, ou seja, é insignificante, né? E é isso que a droga faz, né? Ela usa você até o último dos seus limites, né? Mas graças a Deus teve pessoas que oraram por mim, né? Eu agradeço a minha tia Dice, né? Meu tio Tadeu também, que está lá na Suíça, porque a minha tia, né? Cortando um pouco, né? O que eu estou falando, eles são missionários e Deus não permitiu que eles pregassem o evangelho para mim, né? Ela, inclusive, quando ela me conta que ela embarcou para a Suíça no avião, ela embarcou, ela chorava, falava: Senhor, mas tu não deixou falar de Jesus para ele, por quê, Senhor, né? E Deus não queria que fosse pregado o evangelho para mim, Deus queria que ela orasse, somente a oração, porque, como eu disse, praticamente ninguém me pregou o evangelho. Me falaram esses dois irmãos, me falaram o Mauri, o Cid, me falaram de Jesus, que Jesus me amava, né? Mas que eu me lembrei dessa palavra. Mas pregar mesmo o evangelho, usar a palavra assim em si, não usaram. Deus não queria. Quem estava me guiando era o Espírito Santo. Aleluia. Foi o Espírito Santo quem me levou. Guiado pelo Espírito Santo. Porque começou a me incomodar, né? Às vezes Deus não permite que você fale de Jesus, que você pregue o evangelho para alguém, mas se você está orando, Deus está operando. O Espírito Santo é quem te guia, porque eu passava em frente a uma casa, eu ouvia assim, até o Jornal Nacional, que é o típico daquela hora, uma casa, uma família está ouvindo, né? Eu comecei a sentir falta da família, aquela vida sofrida, né? E o Espírito Santo começou a me incomodar, eu olhava para cima, olhava para o céu, falava: oh meu Deus, eu lembrava da fé. O que é fé? Será que eu tenho fé? Me lembrei da parábola do grão de mostarda, né? Que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda e você disser que esse monte mova-se de um lado para o outro, ele vai se mover. Isso sem conhecer a palavra, mas como é um versículo muito conhecido da semente do grão de mostarda, então isso aí já era o Espírito Santo me lembrando. E o Espírito Santo me encaminhou, né? Para uma casa de recuperação. E chegando lá, eu conhecia a palavra de Deus. Graças a Deus, né? E lá fui libertado, né? Fui libertado do vício da carne, né? Fui libertado espiritualmente, né? Porque Jesus, ele liberta de tudo, né? Porque a importância da casa de recuperação você está fraco, você tem que ir, né? Você precisa ser desintoxicado. Lá você vai se edificar na palavra, você vai aprender a orar, você vai aprender a conhecer a Jesus, entendeu? Através de oração. Existem campanhas de oração, muita oração, porque o que salva também é a oração, é joelho no chão. Eu cheguei lá sem saber nada, né? Eu era leigo na palavra de Jesus, né? E com o tempo, com 3 meses eu estava me batizando.
Me batizei nas águas, estava liberto, graças a Deus, porque eu estava cansado daquela vida, né? E Deus me libertou, graças a Deus, e tudo. E Jesus, encontrei, eu até tenho um irmão que eu disse para ele na casa, né, ele era monitor da casa, né? Ele disse, eu fui telefonar para minha família, né, no interior, para avisar, porque ninguém sabia que eu tinha ido para casa de recuperação. Aí meus pais ficaram sabendo, minha família, quase 2 meses depois, né? Onde é que você está? Eu estou em tal lugar, assim, numa chácara, né? E, tá, então. Aí eu dizia para eles que tinha encontrado Jesus, né? Ai, que bom, você encontrou Jesus, né? Eu tinha telefonado, inclusive, para minha avó, uma senhora de já 70 e poucos anos, de muita fé, graças a Deus, ela foi a primeira a receber a notícia, aleluia. E, inclusive, tinha até um monitor, né? Eu costumo contar, do meu lado, na casa, muito inteligente, conhecia a Bíblia de uma maneira excepcional, a Bíblia toda, que você perguntava para ele, sabia onde estava, né? Ele tinha conhecimento na Bíblia, né? Muito inteligente. Aí eu dizia que tinha encontrado Jesus, aí ele olhou para minha cara, ele falou assim, como é que se diz? Ele perguntou para mim, você encontrou Jesus? Eu falei, encontrei Jesus, mas onde está Jesus? Eu falei, Jesus está aqui, na Bíblia, né? Porque a própria palavra de Deus diz, né? No princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? Então Jesus está em espírito e em verdade, está na palavra dele, que é a Bíblia. Eu encontrei Jesus através da palavra, né? E a passei a conhecer em espírito e em verdade depois, né? Ele no princípio ele riu com uma certa ironia, né? Amém, paciência, né? Eu tinha encontrado Jesus na palavra, na Bíblia, né? E foi isso que me libertou, porque a palavra de Jesus liberta, salva, né? Renova todas as coisas, né? Como eu disse, Jesus Cristo cura, salva e liberta. Agora, eu quero dizer para os irmãos que né, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem esse Deus vivo, né? Se tiver com problemas de drogas, se você se sentir fraco, achar que não consegue, né? Que o inimigo ele é sujo, ele nunca diz que você não vai conseguir. Ele diz que você vai conseguir, você vai adiando e vai sempre fugindo, né? Fugindo da realidade, que é a sua própria fraqueza, né? Uma fraqueza provocada pela droga, pela dependência e pelas hostes malignas, né, que tomam conta da alma da gente, né? E, então, que procurem, né, ajuda, procurem uma igreja, né? Se estiver muito fraco mesmo, dizer que não, se você chegou ao ponto, como eu cheguei, como vários irmãos chegaram, de perder família, perder tudo, né? Ao ponto de fraqueza total, que você possa procurar aí, procura o irmão Benito, né? Ou me procura também, né? Fazemos parte da MEC, a Missão Evangélica Salvador de Cristo, que a gente possa encaminhar você para um lugar que você, né? Encontre forças, né? E essa força você vai encontrar em Jesus, na palavra de Deus. Você vai se edificar na palavra, vai ser libertado, né? O mais difícil, pô, é você admitir que você precisa de ajuda, que você precisa de ajuda, que sozinho é muito difícil, né? Dependendo do seu estado, do seu vício, o estado de dependência que você se encontra, é muito difícil. Só Jesus. Não tente sem Jesus, que você vai quebrar a cara. Você quebra a cara, não adianta. Você pode ter aquela, como hoje aconteceu comigo, a falsa paz. Você fica 30 dias sem usar drogas, no máximo conseguindo, mas você acaba sendo derrubado. Que o próprio Satanás, ele te engana. Ele permite que você não use. E com isso ele vai ganhando tempo e mantendo você na droga.